Olá, esse é o Atual Saúde e hoje a gente tem aqui um médico ortopedista natural aqui de Pato Branco. Para nossa grata satisfação, a gente vai conversar então de dores nas costas e a importância da ortopedia na sua vida. Doutor Henrique, eu gostaria que você se apresentasse, já que você tem um currículo bastante vasto, eu vou deixar esse trabalho para você mesmo falar. Tá. Meu nome é Henrique Mochizuki, eu sou natural aqui de Pato Branco. Eu sou médico formado pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Fiz minha especialização em ortopedia, fiz 3 anos de residência. Depois fiz mais 1 ano de especialização só em cirurgia de coluna. E depois eu fiquei 3 meses morando na Filadélfia, nos Estados Unidos, para me aprofundar ainda mais nessa parte específica aí de coluna. E depois desse período, retornamos à nossa querida terra natal e estamos trabalhando aqui em Pato Branco agora. Parabéns, legal. Então agora a gente vai para o intervalo, na sequência a gente vai conversar com vocês, dando algumas dicas importantes para você prevenir e saber tudo sobre a sua coluna. Até daqui a um instante. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna. Avenida Brasil 450, edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmetria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Acesse www.patão.com.br e fique conectado 24 horas com o Patão Supermercado. Ofertas, receitas, informações, blog, prêmios, dicas, saúde, notícias, lançamentos, promoções, Twitter e muito mais. Acesse www.patão.com.br. Não esqueça, é sem acento. É sem acento. Patão Supermercado, 24 horas com você na internet. Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Voltamos aqui então com o Dr. Henrique Mochizuki, médico ortopedista, especialista em coluna. Doutor, o que você pode orientar para o pessoal de casa sobre a coluna? Assim, eu sei que eu tenho dor nas costas também, eu acho que aí de cada 10 pessoas, umas 8 que estão nos assistindo devem sentir algum desconforto nas costas. O que a pessoa precisa saber para lidar com isso? Exatamente, é isso que você falou. Na verdade, o pessoal de casa, na grande maioria delas, vai acabar tendo um dia na sua vida um episódio de dor nas costas. Então, alguns números mostram que em torno de 80% das pessoas, pelo menos um episódio agudo de dor nas costas vai ter. E, assim, na verdade, a dor nas costas, você trabalhar com o conceito de dor nas costas, ele é muito amplo, né? Claro. Porque a dor nas costas, ela pode ter origem de diversos pontos, né? Entre eles, dor renal, dor intestinal, dor de vesícula. E a principal causa de dor nas costas realmente é a dor da coluna mesmo, que se origina da coluna, né?
Então, essas pessoas que têm esses problemas de dor nas costas, geralmente acabam procurando o médico, que acaba fazendo o diagnóstico, né? Então, na grande maioria das vezes acaba tendo esse diagnóstico de problema na coluna, que dentre esses problemas existem várias causas que acabam gerando esse tipo de problema, né? Uma das causas mais comuns que tem, hoje em dia principalmente, né, que as pessoas trabalham muito sentada, as pessoas são muito sedentárias, então é bastante a causa postural, a falta de atividade física. Então essas são as principais causas para que as pessoas acabam tendo dor nas costas. Né? Para a gente conseguir motivar o pessoal então a se exercitar, a ter uma atividade física, você tem como explicar para a gente por que o sedentarismo aumenta a quantidade e aumenta a dor nas costas? O sedentarismo, a obesidade, ela acaba aumentando a dor nas costas por uma sobrecarga. Né? Então você acaba sobrecarregando a coluna da pessoa pela falta de atividade física. Muita gente fala assim, existe a sobrecarga também de carregar peso, claro. Óbvio, né? Então o fato de carregar peso acaba sobrecarregando também. Mas se você tem uma musculatura boa, bem trabalhada, bem alongada, principalmente, esse é o principal fator, a falta de alongamento, que acaba gerando dor nas costas, alongamento de membros inferiores, e isso acaba sobrecarregando. Como se diz no termo popular, acaba puxando ali na coluna mesmo a falta de alongamento, que acaba o tendão ficando mais curto, encurtando, e acaba gerando essa dor nas costas. Né? E esse processo de falta de atividade física, de sedentarismo, acaba fazendo com que a coluna ela se degenere. Daí muita gente acaba fazendo exame de coluna, mostra lá que tem degeneração da coluna, no futuro acaba gerando bico de papagaio. Entendo. E infelizmente hoje cada vez mais a gente vê pacientes jovens com muita dor nas costas, né? Que é uma coisa que antigamente não era tão comum. Pacientes com 20, 30 anos já sofrendo muito com dor nas costas, né? Todos sedentários, eu imagino. Na grande maioria deles. Na grande maioria deles. E além do sedentarismo, né, o outro fator é o fator do trabalho mesmo, né? Pois que a gente tinha falado. As pessoas ficam muito tempo sentadas, na frente do computador, com uma postura errada, né? Então essa parte da postura também é muito ruim, porque ela acaba sobrecarregando a coluna e acaba gerando diversos problemas, né? Diversos problemas. E daí, por isso que a dor nas costas é a principal causa de afastamento no trabalho hoje em dia. Então, doutor, a gente pode usar de medicação para aliviar a dor nas costas, mas se a gente não fortalecer a coluna, não se alongar, não perder peso, não tiver uma atividade física regular, acaba que a dor sempre volta? Não é sempre que volta, mas o tratamento para a coluna, ele é muito amplo, né? Então, assim, ele é um tratamento complexo. Então, quem tem dor nas costas, a gente inicia geralmente com um tratamento medicamentoso. A gente dá o remédio para aliviar a dor, tirar a inflamação, que geralmente é associada à dor nas costas. Tem inflamação naquela parte interna da coluna, ali na parte óssea, dos discos vertebrais, né? Então, a gente dá a medicação para tirar essa inflamação e para que a pessoa tenha um pouco mais de qualidade de vida naquele momento, né? Porque normalmente quem já teve dor nas costas sabe que quando trava, a coluna trava de verdade, né? Terrível, fica terrível, não consegue se mexer. Então a gente inicia essa fase de tratamento com a parte de analgesia e depois a gente faz a parte de reabilitação. Então, a gente reabilita essa pessoa. Porque assim, muita gente que é sedentária, a gente manda, digamos assim, fazer fisioterapia já de início, a pessoa não consegue fazer. A maioria acaba fazendo fisioterapia e volta para o consultório e fala assim, eu fiz a fisioterapia e fiquei pior. E assim, esse ficar pior é meio relativo, porque é a mesma coisa quando você vai fazer uma atividade física, no início você fica com dor muscular e tudo. A fisioterapia, a reabilitação também é a mesma coisa. Então, uma parte essencial é a analgesia, a medicação, e essa parte de incentivar o paciente a continuar fazendo o tratamento, né? Eu percebo em psiquiatria também o quanto que as pessoas têm que ser responsáveis pela parte delas no tratamento. A gente até pode acertar a medicação, mas às vezes se a pessoa não fizer mesmo atividade física, se ela não se comprometer com a parte dela, que principalmente é mudança do estilo de vida, e isso é muito
muito resistente de se fazer, muito difícil. Mas quando a pessoa consegue mudar, a resposta também é muito, muito boa. E das dores nas costas que cabe para a ortopedia, você fala da hérnia de disco, da degeneração. Como é que a gente vai saber se é uma hérnia de disco ou se é uma degeneração? Então, assim, na verdade a hérnia de disco e o processo degenerativo da coluna, normalmente eles são coisas associadas, né? Mas normalmente em paciente mais jovem, assim, acaba acontecendo, o mais comum, na verdade, é acontecer de ter a hérnia de disco, que é a dor do ciático, né? O processo degenerativo, ele acaba acontecendo em pacientes de mais idade, a partir dos 40, 50 anos, você já começa a ter um desgaste maior na coluna. E esse processo é todo associado, né? Então, como a gente já vinha falando da parte da falta de atividade física, do sedentarismo, isso acaba fazendo uma sobrecarga nos discos vertebrais, que são os amortecedores da coluna, e isso acaba gerando todos esses problemas. A hérnia de disco é a famosa dor do ciático, né? Que o pessoal vem no consultório, meu ciático está doendo, estou com dor no ciático. A hérnia de disco, caracteristicamente, ela é uma dor radicular, de raiz nervosa, que ela corre pela perna. Geralmente ela corre pela perna, pode ficar localizada na região de nádega, da coxa, mas geralmente ela acaba correndo até a região do tornozelo e pé, né? Então é uma dor que a gente chama de parestesia, que é o formigamento da perna, né? Tem gente que chega a perder força, tem atrofia muscular. Esses são alguns casos mais graves, né? E já o processo degenerativo, ele é um processo que vai acontecendo ao longo da vida e no futuro acabam aparecendo os famosos bicos de papagaio, as pessoas travam a coluna com mais facilidade, tem muita dificuldade até para caminhar. Tem alguns pacientes que têm muita dificuldade para caminhar, até com mais idade. Caminha algumas quadras e já começa a sentir fraqueza nas pernas, tem que sentar. Então tem basicamente esses dois tipos que são desse jeito, né? E assim, pelo teu conhecimento, para uma criança, para um jovem, o que essa pessoa pode fazer para prevenir então problemas na coluna já? Então, para prevenir o problema na coluna dos pacientes mais jovens, tem que estar sempre em atividade, desde o começo. Normalmente, assim, o que a gente vê bastante no consultório são as pessoas jovens, até em torno dos 18, 20 anos, são bem ativas, fazem escola de futebol, balé, dança, praticam bastante atividade. De repente, quando entra na faculdade ou começa a trabalhar, elas param completamente com esse tipo de atividade. Aí que começam os problemas. Então, o que a gente sempre fala para o paciente é incentivar ele a não parar. Não parar. Tem que arranjar, sei que hoje em dia a vida é muito corrida, mas tem que arranjar pelo menos uma horinha cada 2, 3 vezes por semana para estar se alongando, fazendo atividade física regular. Lembrando que a atividade física regular é diferente de fazer aquela caminhada na tua casa, carregar peso. Tem gente que fala assim, mas eu faço exercício, eu carrego peso em casa, no meu trabalho. Não, isso não é considerado atividade física regular. Atividade física regular é você parar tudo que você faz e fazer essa atividade durante 1 hora, cada 2, 3 vezes por semana seria o ideal. O importante é o tempo, né, de a pessoa estar se movimentando ininterruptamente, sem parar, né? Isso, exatamente, sem parar. E normalmente a gente fala assim, de preferência com alguém orientando, né, com orientação, porque não adianta você fazer qualquer tipo de atividade física que tem gente que acaba até prejudicando ainda mais o problema que já tem nas costas, né? É verdade, eu já tenho experiência de vários pacientes que vão por conta e acabam se machucando quando vão para academia, às vezes, né? Enfim, bem interessante essa nossa conversa. Eu tenho certeza que vocês estão gostando aí, porque dor nas costas é terrível e muito frequente, infelizmente. Então a dica é justamente a gente se exercitar, cuidar, não ganhar peso, né? Então a gente vai fazer um breve intervalo. Na sequência a gente volta conversando mais com vocês aqui com o Dr. Henrique Mochizuki sobre a sua coluna.
Dr. Igor Chiminácio, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Paraná, realizando cirurgia ginecológica avançada, focado no tratamento da dor pélvica crônica, distúrbios uterinos e na investigação da infertilidade feminina, atendendo em novo e amplo espaço, dedicado à saúde da mulher. Dr. Igor Chiminácio Ginecologia, Rua Silvio Vidal, 175, terceiro andar, sala 301, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal. Fone 3225-9426. Doutora Laira Metzinzimmer, Clínica Geral e Medicina Estética, peeling químico e manipulado, cosmeatria, botox, tratamento para rejuvenescimento, emagrecimento com orientação alimentar. Agende sua consulta. Fone 3224-1540. Doutora Laira Metzinzimmer, Avenida Brasil 530, primeiro andar, sala 3. Formado pela Universidade Federal do Paraná, o Dr. Henrique Mochizuki tem especialização em cirurgia da coluna vertebral, além de ortopedia e traumatologia, com especializações nos Estados Unidos e Hospital das Clínicas em Curitiba. Dr. Henrique Mochizuki, ortopedia, traumatologia e cirurgia da coluna, Avenida Brasil 450, Edifício Max Saúde, anexo ao Instituto Mussi de Ortopedia e Traumatologia. Fone 3220-2848. De todas as tendências, texturas, cores, transparências. Escolher o detalhe final, tradição no mercado tem o toque ideal. Parzianello Acabamentos, é beleza, é um show de lugar. Parzianello Acabamentos, traga os seus sonhos pra cá. Guarani, 840, Pato Branco. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Dr. Leandro Pinot, laser para tratamento do cálculo renal, doenças da próstata e aparelho urinário. Urovita, Centro Avançado de Urologia, Rua Dr. Silvio Vidal 175, no Centro Médico Dr. Silvio Vidal, primeiro andar. Fone 3025-4740. Estamos de volta aqui então com a Atual Saúde, hoje com a presença do Dr. Henrique Mochizuki, médico ortopedista especializado em coluna. Na primeira parte do programa, no primeiro bloco, a gente conversava sobre as formas preventivas, né? Aquilo que você tem a responsabilidade de fazer para cuidar da sua coluna. Agora, doutor, a gente precisa saber então dos tratamentos, e aí é uma parte que cabe à sua especialidade, assim. O que tem de tratamento para a coluna? Então, hoje em dia a medicina está cada vez mais avançada. Então, graças a Deus, existem vários tratamentos modernos hoje em dia que nós médicos temos para poder usar para os pacientes. Mas basicamente a dor nas costas, o tratamento dela é conservador. Conservador. Tá? O que é conservador? Conservador é tratamento não invasivo, não cirúrgico, né? Então, como a gente falou, a parte da medicação, né? Então, a gente começa com a analgesia. Existem diversas modalidades de fisioterapia, como a microfisioterapia, a acupuntura, que o pessoal faz também. A osteopatia é muito interessante também para a gente lançar a mão para fazer a parte de analgesia da coluna e para restabelecer a estrutura da coluna, né? Então, da parte de tratamento conservador, normalmente a gente lança para isso. Depois, a partir desse momento, quando o paciente tem já melhorou um pouco da dor nas costas, a gente vai fazer todo o tratamento da reabilitação, que a gente precisa muito do fisioterapeuta, da fisioterapia ajudando, fazendo alongamento. E depois desse período, passada essa fase inicial do tratamento, a gente faz a parte de manutenção. A parte de manutenção é fazer atividade física, o pilates, normalmente a gente manda também. Então, tem várias modalidades que a gente acaba lançando mão. Essa é da parte de tratamento conservador. Um mínimo de pacientes tem necessidade de fazer procedimentos invasivos. Isso. Né? Hoje em dia, a gente tem muitos procedimentos microcirúrgicos ou minimamente invasivos que a gente fala, né? Desde bloqueios de raiz nervosa, você vai lá e tira a hérnia só com uma agulhinha, faz cirurgias
com cortes mínimos, né? Então, mas esses casos são normalmente reservados para menos de 5% dos pacientes que acabam evoluindo com dor nas costas, né? Geralmente são aqueles pacientes mais graves, que já foi tentado fazer o tratamento conservador por pelo menos 3 meses, tá? Então, normalmente a gente fala, tem que tentar fazer o tratamento pelo menos 3 meses, aí de 6, 8 semanas, no mínimo você tem que fazer o tratamento. A partir desse momento, quando a falha desse tratamento, a gente lança a mão dos procedimentos invasivos, né? Então tem os procedimentos de retirada da hérnia de disco, também que a gente faz por microcirurgia, tem até as grandes cirurgias, né? Que são as cirurgias que a gente acaba colocando parafuso, tudo, mas eu gosto de lembrar sempre que esses são as últimas opções, né? Uma coluna que a gente mexe nunca vai ser a mesma coisa, né? Nunca, ela acaba, o paciente acaba ainda tendo dor, pode ter risco de no futuro acabar tendo que fazer novos procedimentos. Então, o que a gente puder evitar de fazer cirurgia é melhor. Mas na necessidade, graças a Deus, a gente tem procedimentos minimamente invasivos aí que a gente faz e que acaba restabelecendo o paciente para a vida normal aí, né? E a questão de fratura de coluna, isso ocorre muito? Hoje em dia tem muito trauma de alta energia, né? Principalmente acidentes automobilísticos, e isso daí é muito comum, sabe? Então, muito comum a questão de fraturas. E esses traumas de alta energia acabam fazendo, às vezes até causando paralisias nos pacientes, né? Inclusive, com a chegada do verão, aí a gente tem que cuidar bastante com um trauma que é bem comum, assim, que a gente não vê tanto, assim, as pessoas acabam não vendo tanto, não tem tanta notícia, mas que a gente no consultório, no trauma, a gente vê, que é o mergulho em água rasa. Ah, verdade. Então, as pessoas, fica a dica aí para as pessoas que quando forem mergulhar em algum lugar que não conhece a profundidade, tem que cuidar, porque mergulha, bate a cabeça, quebra a coluna, fica tetraplégico, então tem que cuidar. Mas fratura de coluna está cada vez mais comum e com necessidade de intervenção cirúrgica também. Infelizmente, né? As pessoas não estão se cuidando adequadamente com isso. E me preocupa até porque o pessoal bebendo, né, nessas situações de lazer, baixa a crítica, aumenta a valentia do cidadão, e aí a água fica, que para ser mais profunda, acaba sendo rasa e a pessoa se machuca de verdade. E das mochilas, doutor, das crianças, às vezes a gente observa que elas estão sobrecarregadas de peso. O que a gente pode deixar de dica para o pessoal? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente dos pais, né, que levam as crianças no consultório por causa dessa má postura. O uso da mochila acaba gerando uma má postura também. Então, aquelas mochilas que você carrega do lado, que tem as pastas que carrega do lado, essas são horríveis, né? Então, acaba gerando muita dor nas costas. E tem alguns colégios que acabam tendo alguns alunos que acabam tendo que levar para o colégio vários livros, e isso acaba tendo bastante peso. Então, o ideal mesmo é as crianças menores utilizar as mochilas com rodinha, aquelas que você carrega, a mochila vai puxando, né? Como se fosse uma mala com rodinha. Ou, no caso de não ter essas malas, ou também em alunos mais velhos, usar a mochila que você carrega nas costas, que isso acaba endireitando a postura, né? Então, a dica principal para os pais aí, para quando for comprar a mochila, não é comprar a mochila bonitinha, né? Tem que comprar uma mochila funcional, então que acabe não trazendo transtornos para o seu filho. Então, mochila com 2 alças que você carrega nas costas, ou mochila de rodinha. Essas são as principais dicas que a gente normalmente dá no consultório para os pacientes para levar para a escola a mochila. Muito bom, muito grato da sua presença aqui. A gente vai ter que terminar o programa hoje. Eu queria agradecer muito a sua presença, né? Agradecer vocês em casa que estão prestando atenção na gente aqui, querendo também se ajudar, essa parte dos pacientes saberem a respeito daquilo que lhes aflige é muito importante, né? Eu queria deixar então o telefone do Dr. Henrique, e se alguém ficou com alguma dúvida, quiser procurá-lo, vocês podem ligar no 3220-2848, né? E ligar, perguntar, procurá-lo para
ver da sua coluna ou, enfim, de qualquer outra questão da ortopedia, que eu sei que ele é muito competente para resolver isso. Agradecer principalmente, então, a vocês que pedem para a gente trazer aqui as coisas que são de relevância à comunidade, né? E a sua atenção. Muito obrigado, doutor. Gostaria de dar alguma... Obrigado você, né, pela oportunidade, pela oportunidade da entrevista, e esclarecer também que o assunto de coluna ele é muito amplo. Aqui a gente teve só esse bate-papo rapidinho, né, só para tentar esclarecer as maiores dúvidas, mas a gente está aberto aí para perguntas, para dúvidas mais que tiverem para fazer. Inclusive o telefone do meu consultório está aí, se o pessoal quiser ligar. E também, numa próxima oportunidade, a gente está aqui para esclarecer as dúvidas do público aí, né? Então, acho que vamos deixar esse pré-combinado da gente se encontrar novamente, poder conversar mais sobre ortopedia e essas coisas que você sabe também. Lembrar sempre a vocês em casa que o nosso intuito aqui é levar informação para que vocês possam se tornar mais responsáveis pelo seu tratamento e com isso melhorar a sua qualidade de vida. O médico tem muito a fazer, mas o paciente tem uma boa parte também. Então, agradecer a todos e a Deus por essa oportunidade. Até a próxima.